Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. Glória a Deus. Tomem assento, queridos, por favor, porém de forma reverente, com temor e tremor diante de Deus. Façamos a leitura desse texto. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Aleluia. Eterno Deus, foi lida a tua palavra, e agora nós te pedimos em nome de Jesus, continua falando conosco, ministra, Senhor, a tua palavra, as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, os irmãos estão acompanhando, como eu também estou acompanhando, nos últimos dias a igreja em evidência, televisão, rede social, internet, todo lugar que você abre uma revista, a igreja está em evidência. Algumas vezes a igreja em evidência por um bom testemunho, outras vezes a igreja em evidência por causa dos maus testemunhos, por causa das crises que nós temos visto a igreja viver por meio de algumas lideranças. Você abre o Facebook, está lá. A cada um minuto, alguém posta alguma coisa de escândalo que aconteceu com a vida da igreja. Você liga o seu televisor, está estampado nos jornais de maior audiência no país, o escândalo da igreja. Sempre envolvendo um líder. Dificilmente esses escândalos envolvem um membro da igreja, mas a maioria das vezes está falando a respeito da liderança da igreja. Pensando nisso, refletindo sobre isso, orando em cima disso, é que eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito dessa palavra. É que eu quero compartilhar conosco a respeito desse texto que nós acabamos de ler, com o propósito de que possamos lutar pelo bom testemunho, possamos lutar por um testemunho autêntico diante de Deus, por um testemunho vivo diante de Deus, e não sejamos nós motivo de chacota, não sejamos nós motivo de escândalo. Por mais, amados do Senhor, que os escândalos aqui citados são escândalos de nível nacional e até internacional, mas diz a palavra que ai daquele que faz cair um dos meus pequeninos. Melhor seria amarrar uma pedra, uma corda de moinho no pescoço e lançar-se ao mar. Ou seja, quando eu dou um mau testemunho e por causa deste mau testemunho alguém vem a se desviar da presença do Senhor, aquilo me é cobrado. Por isso, não apenas olhar para as situações de forma macro, de forma grande, expansiva, mas olhar para dentro de cada um de nós, da nossa realidade de vida, do nosso compromisso com Deus. Muitas vezes as minhas palavras, as minhas ações, atitudes, os meus negócios, os meus envolvimentos sociais, financeiros, podem ser a causa do escândalo no nome de Jesus, ou por causa das minhas posturas, muitas vezes eu posso estar escandalizando o nome de Deus. Por isso é que eu quero compartilhar com você desse texto. A palavra que nós lemos refere-se a um momento muito crítico na vida da igreja, na vida do cristianismo. Esse é um momento crucial. Havia várias pessoas indo até o Getsêmani, muitas pessoas estavam subindo até onde
estava Jesus Cristo orando. Jesus estava orando, diz a palavra, que ele estava transpirando gotas de sangue, estava transpirando sangue devido à pressão e à opressão lançada sobre ele, devido ao peso, o fardo do meu e do seu pecado, da minha e da sua vida. Jesus Cristo no Getsemane orava, e a Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo, não conseguiram orar com ele, não conseguiram estar com ele na oração. E diz a palavra que Judas, juntamente com alguns sacerdotes da igreja, juntamente com soldados da guarda de Jerusalém, iam ao encontro de Jesus Cristo. Eu fico imaginando a cena, aquele tanto de policial, aquele tanto de sacerdote no meio da rua, subindo as avenidas e descendo, as pessoas abrindo as suas portas, suas janelas, seus portões, para ver o que é que estava acontecendo. Algo anormal está acontecendo, algo diferente está acontecendo na cidade. Isso desperta, aguça a curiosidade das pessoas, desperta o interesse das pessoas em saber que movimento é aquele, que barulho é aquele, que situação é aquela que está acontecendo. E a curiosidade é tão grande que diz a Bíblia que um jovem saiu de sua casa vestido unicamente em um lençol. Por baixo do lençol não havia nada. Por baixo do lençol não haviam roupas íntimas, não haviam nada que pudesse cobrir aquele homem. Eu imagino ele deitado na sua cama e ele vendo aquele burburinho. Diz a palavra que ele se enrola em um lençol e começa a seguir a Jesus de Nazaré. Ele começa a ir ao encontro de Jesus, ele vai ao encontro de Cristo. Queridos do Senhor, essa situação me chama muito a atenção, e eu quero fazer um paralelo entre este jovem e entre a vida de muitas pessoas que assim estão vivendo, que assim preferem viver a sua vida como cristão, como cristã na presença do Senhor. Este jovem, infelizmente, ainda tem representado muitos homens e mulheres que se denominam homens e mulheres de Deus, seguem a Jesus, estão seguindo o fluxo, está acompanhando a multidão, está indo ao encontro de Jesus, mas não é discípulo do Senhor. Ele não está vestido como um discípulo deve estar vestido. A sua roupa não tem costuras, a sua roupa não tem cinto, não tem nada que o prende, não tem nada que o segura. A exemplo do que nós temos visto nos dias de hoje, nada tem segurado, nada tem feito com que as muitas pessoas permaneçam firmes no Evangelho do Senhor Jesus. Pessoas que vão e vêm, entram e saem das igrejas, passeiam de um lado para o outro, sem firmeza, sem estrutura, sem nenhuma base, e pior de tudo, não está vestido com vestes celestiais. No primeiro desafio, no primeiro impacto, no primeiro contato com o problema, a exemplo desse jovem, a sua roupa é tirada e ele encontra-se desnudo, ele encontra-se nu, como diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele não está vestido de forma adequada. Aqueles que se cobrem de um lençol são o símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso. Vamos repetir isso? Aqueles que se cobrem de um lençol são o símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso. Segue a Jesus, mas não tem compromisso com Deus. Está na igreja, está nos cultos, faz parte do movimento cristão,
está no meio da multidão, está no meio das pessoas que seguem a Jesus pelo caminho, mas esse homem, essa mulher não tem compromisso com Deus. É um discípulo casual, é um discípulo que não tem nenhum comprometimento com a palavra. Ele está seguindo a Jesus, diz a palavra, e seguia-o, mas faltava o compromisso na vida deste homem. Ele não tinha compromisso nenhum com Jesus de Nazaré. É um discípulo de improviso, é um discípulo que não tinha nenhuma aliança, ele estava sendo apenas movido pela curiosidade. A curiosidade estava o atraindo à presença de Jesus. A exemplo de muitos nos dias de hoje, tem um pregador fulano, um cantor, o profeta, um discípulo, tem alguém na igreja fulana, na igreja ciclana, pregando, e as multidões enchem aquele lugar, as multidões se aglomeram, movidos pela curiosidade, movidos pelo movimento, movidos pelo barulho, mas não são homens e mulheres comprometidos com a palavra do Senhor. Este homem, a exemplo do que nós temos vivido nos dias de hoje, é a geração do fica com o namorado hoje, fica com o marido hoje, amanhã já não tem mais marido, larga, fica numa igreja hoje, amanhã já não tem mais compromisso com essa igreja, fica com Jesus hoje, amanhã não quer nem saber de Deus, não quer nem saber de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não tem nenhum compromisso, não tem compromisso com as amizades, não tem compromisso com o emprego, não tem compromisso com a família, não tem compromisso no casamento, não tem compromisso com a namorada, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com nada. Amados do Senhor, é como se esse tipo de pessoas fazem dos seus relacionamentos algo descartável, algo que pode ser simplesmente abandonado do dia para a noite. Pessoas que se vestem em um lençol, são seguidores, mas são seguidores sem nenhum compromisso com Deus. É a síndrome do controle remoto. Quem aqui tem controle remoto em casa, na frente da televisão? Eu tenho. Eu vou confessar algo para vocês, eu tenho a síndrome do controle remoto. Eu deito no sofá, no final eu assisti todos os programas. Se você me perguntar o que eu vi, o que eu aprendi, eu não assisti nenhum. Eu vi tudo e não assisti nada. Mexo o tempo todo no controle remoto, não tenho um compromisso com nenhuma programação. Vou ali, passa uma hora, passa duas, aí você pergunta, o que você assistiu? Eu digo, assisti tudo. Mas o que você viu? Não vi nada. E assim muitos são, se comprometem com tudo, mas não se comprometem com nada. Pessoas sem nenhum compromisso, pessoas que visam apenas a sua satisfação pessoal, sua satisfação própria, estão acomodados, vestem-se de um lençol e acompanham a multidão, como se aquilo fosse suficiente. Mas infelizmente, esse tipo de gente não tem compromisso com Deus. Diga comigo, aqueles que se cobrem de um lençol são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. Para facilitar, são superficiais. Diga comigo, são superficiais na vida cristã. Você concorda comigo que lençol não é roupa, concorda? Lençol é roupa? Você vai trabalhar de lençol? Não vai. Aquilo era um arranjo, queridos. Nada mais, nada menos do que um arranjo que aquele homem arrumou. Ele se arranjou enrolado num lençol e saiu para ver o movimento, saiu para ver a multidão. Mas amados, essa história de dar um jeitinho, de fazer um arranjo, essa história de tentar aparecer com alguma coisa, eu imagino que na cabeça daquele jovem era mais ou menos assim, as vestes dos homens era mais ou menos aquilo, um vestidão, e ele meio que embolado no meio da multidão, ele falou, eu vou me misturar, eu vou parecer alguém, eu vou parecer bem vestido, eu vou parecer bem de situação. Então ele se
ele se improvisou, ele deu um jeito, ele simplesmente deu uma maquiada na sua vestimenta e saiu no meio da multidão. Só que ele não esperava que no meio daquele tumulto alguém olhasse para ele e dissesse: este é um dos discípulos. Antes dele dizer: eu não sou, ele foi puxado o seu lençol. Eu imagino que ele estava se defendendo, se segurando no seu lençol ali, para não se despir, e quando alguém se aproximou dele para puxar, ele foi se defender. Quando ele se defende, o lençol cai, tem que soltar a mão, o lençol caiu e ele fica nu. Ele simplesmente agora está nu. Por quê? Porque ele não estava vestido de acordo, ele não estava vestido com nenhum compromisso, com nenhuma aliança, ele não estava vestido com nenhum comportamento ético, ele estava vestido apenas para se embolar no meio da multidão. Ontem eu conversando com um casal, e achei muito interessante. A esposa virou para o marido e falou assim: bem, tira o paletó preto. Eu olhei para ele e falei: não estava de paletó preto. Eu falei: oxe, que paletó, está doida? Que paletó preto é esse? Aí a irmã me falou: pastor, você não conhece a expressão paletó preto? Eu disse: não. Paletó preto quer dizer que a pessoa pensa que está no meio da galera, no meio da multidão. Ou seja, quando ela está no meio da multidão, ele é crentão, ele é o cara, ele é o discípulo, ele é o melhor, ele é o profeta, ele é muito bom. Mas quando ele está sozinho em casa, ele não se veste mais desse comportamento. E a irmã quis dizer que o marido só é crente na igreja, porque ele se veste de um lençol. Não há uma vestimenta sadia na vida deste jovem. A superficialidade, que a qualquer momento pode cair por terra. Como eu disse no início, você olha para a televisão, toda hora você vê escândalos. Toda hora nós olhamos para as redes sociais, escândalos. Nós ouvimos no nosso redor, no nosso reduto, escândalos. Eu pergunto, esses homens e mulheres que levam o nome de Deus, será que realmente estão vestidos legitimamente, com vestes resplandecentes, vestes celestiais? Queridos do Senhor, o que tem sido demonstrado é que muitas dessas pessoas estão seguindo a Jesus, mas estão vestidos única e exclusivamente com um lençol. O grande problema é que essa máscara pode cair a qualquer momento. O grande problema é que essa máscara pode ser desvendada a qualquer momento. Simão, o mágico, diz a palavra que ele vivia o Evangelho, mas o que ele queria do Evangelho? Ele queria lucrar com o Evangelho. Ele não queria um compromisso com o Evangelho, uma aliança com o Evangelho. Ele queria apenas os lucros do Evangelho. E assim, queridos, infelizmente, muitas e muitas pessoas têm vivido vestidas em um lençol. Diga comigo: aqueles que se cobrem de um lençol são um símbolo daqueles que preferem o que dá certo e não o que está certo. Você já observou que muita gente está assim? Dando certo é o que importa, dando certo é o que basta. Agora, se a maneira com que eu estou agindo está correta, pouco importa. E aqueles que se vestem de um lençol são um exemplo claro dessas pessoas. Eles não querem saber se está certo estar no meio da multidão, vestido de máscara, vestido de lençol, vestido de falsidade. Ele não quer saber. Ele quer saber que ele está embolado e que está dando certo. Agora, como ele está agindo, isso não vem ao caso, infelizmente. Mas aqueles que se vestem de um lençol, estes são aqueles que se importam que dê certo, mas não que esteja certo. Eu e você precisamos, amados do Senhor, buscar um resultado positivo, mas eu e você também temos que nos importar
como alcançar esse resultado positivo. E não é lutar de forma ilegítima para alcançar um resultado positivo. Quantas pessoas mentem para alcançar um resultado positivo? Quantas pessoas enganam nos negócios, enganam a família, enganam, mentem o tempo todo. Por quê? Porque querem o resultado positivo. Infelizmente, muitos estão alcançando esse resultado, porém, os métodos usados são métodos que nos distanciam da presença de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz a palavra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. A bebida é legalizada, mas é lícito. O cristão deve tomar? Claro que não. O metodista toma? Não. O cigarro é legal, mas vamos fumar porque é legalizado? É claro que não. Me questionaram a respeito de um assunto essa semana, justamente a respeito desta legalização das coisas. Isso, aquilo é legal. Estavam falando da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pastor, e uma vez legalizado, a igreja não tem que obedecer, a igreja não tem que aderir. Queridos do Senhor, a lei pode legalizar, mas a lei divina, a lei suprema, jamais legalizou e jamais vai legalizar. E é por isso que eu não posso aceitar tal situação. Por mais que pareça alcançar o lugar certo, mas eu não posso viver, já que aquilo não é certo. Quantas pessoas se vestem de um lençol e ferem os princípios éticos da palavra, ferem os princípios morais da palavra de Deus. Com base no resultado, muitas pessoas estão se afastando da presença do Senhor. Repita comigo, por favor. Aqueles que se cobrem de um lençol são um símbolo daqueles que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Você já observou o jogador de futebol, quando ele marca o gol? Ele levanta a camiseta, está em destaque, Deus é fiel, coisa linda. E hoje eu vi uma reportagem dizendo que o maior número de jogadores de futebol são evangélicos. Mas você já observou também que numa jogada dura, como é que ele se comporta? Ele não levanta a camiseta, Deus é fiel. Ele não levanta a camiseta dizendo eu te perdoo. Não, ele solta palavrões, ele solta insultos, ele solta agressões. Aí eu pergunto, será que realmente este homem está testemunhando o Evangelho de Cristo? A camiseta dele está dizendo Deus é fiel, mas a sua boca está murmurando contra o seu irmão. Ele está professando palavras torpes contra o seu irmão. E o pior, em rede nacional. Ele quer ser diferente, mas não faz a diferença no meio da multidão. Eu pergunto para mim e para você, será que nós temos feito a diferença no meio da multidão, queridos? Ou será que nós estamos como a turma do lençol? Ou será que nós estamos agindo de forma equivocada diante de Deus? Sem compromisso, sem comprometimento. Por que eu estou trazendo essa palavra para mim e para você? Para que nós possamos, por mais que não sejamos um número expressivo, por mais que não sejamos alguém que está na mídia, não fazemos parte da massa, da igreja de mercado, mas que nós possamos testemunhar o Evangelho de Cristo onde nós estivermos, que onde eu e você estivermos, possamos estar vestidos com vestes de salvação, possamos estar vestidos com comprometimento, com compromisso, com uma vida legalizada na presença do Senhor, que as pessoas ao olharem para mim e para você, possam ver um cristianismo reto, verdadeiro, comprometido com a verdade, que as pessoas ao olharem para nós, possam ver aquilo que realmente
Cristo está transmitindo. Apocalipse 16:15 diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja a tua vergonha. 1 João 2:28 diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Queridos do Senhor, que quando Cristo se manifestar, eu e você não tenhamos o que nos envergonhar. Que se o Senhor, quando pedir, mostre-me tuas mãos, nós tenhamos serviço para mostrar, nós tenhamos uma vida reta para oferecer, nós tenhamos um coração reto, um espírito quebrantado diante de Deus, tenhamos uma vida com um testemunho verdadeiro, um testemunho autêntico, reto diante de Deus, que eu possa testemunhar Cristo na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, no meu quarteirão, na minha rua, na minha cidade, no meu estado, onde eu estiver, que o nome de Cristo, através da minha, através da sua vida, meu irmão e minha irmã, seja glorificado, que nós não façamos parte da turma do lençol. Infelizmente, essa turma anda equivocada. Quando as pessoas olham para eles, puxam o seu lençol, eles são encontrados nus. A vergonha da nudez é exposta. Sabe por quê? Porque com o nome de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Que eu e você possamos testemunhar um cristianismo vivo, verdadeiro e reto. Amém, queridos?